te peço, meu Deus, aleluia, Pai, pelo nosso ensinador, pastor Eliel, para que o Senhor venha abençoar ele grandemente, Pai, mais do que tu tens abençoado, ó Pai. Deus, e unja nossos ouvidos, a nossa mente, para que nós possamos, ó Deus, ouvir, ó Pai, a tua palavra e guardar, meu Deus, aleluia, Pai, também em nossos corações. Deus Todo-Poderoso, assim eu peço, meu Deus, aleluia, ó Pai, por toda esta igreja, meu Deus, e por todo esse povo que aqui está nessa noite. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, ó Pai, assim eu peço, ó Deus, e estou te agradecendo. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, igreja. Meus irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Antes de nós estarmos louvando a Deus com com o hino da nossa harpa, nós só queremos lembrar os irmãos que aqueles que não adquiriram e não fizeram as suas inscrições, à frente está ali o irmão Ricardo, basta você dar um sinal, um obreiro vai chegar até você e você poderá então fazer a sua inscrição, adquirindo assim a sua apostila e também depois o seu certificado. O custo dessa apostila é R$12, então os irmãos podem pedir para um dos obreiros, eles estarão aí com toda a comodidade te atendendo, sem você ter que se deslocar do seu lugar. Amém, irmãos? Nós vamos convidar a irmã Neide. Irmã Neide, venha cá, venha louvar a Deus com o hino da nossa harpa, e enquanto nós vamos louvando a Deus, alguns irmãos também ainda estarão chegando. Nós estamos aguardando também alguns irmãos de Vila Helena, também alguns irmãos ali do Vitória Régia também se propuseram a vir hoje aqui conosco. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 511. Grande Deus. Glorioso Deus, que está no céu, conselheiro é contra o revés, se aqui trevas há, me iluminará. Na tribulação nele os crentes firmado estão. Ó, quão bom meu nosso Deus, tudo preparou para os céus, que por ele chegarão, satisfeito a sua mansão, vindo a morte dar golpe em meu lar. Então eu bem sei onde acharei paz que satisfaz, pois Jesus me traz o que é mistério que me possa aqui conter. Oh, quão bom meu nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeito a sua mão.
mansão, longe do meu lar, sinto eu pesar, mas o bom Jesus dá-me sua luz, e minha alma diz: estás em mim feliz, estou contigo aqui, estarás assim comigo ali. Oh, quão bom meu nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeito a sua mansão. Peregrino sou, mas em breve estarei, onde ficarei, sempre com sua crei, lá hei de gozar seu amor sem par. Grato cantarei aleluias ao grande Rei. Oh, quão bom meu nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeito a sua mansão. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração para nós já passarmos, conforme determinação do pastor, ao nosso pastor Eliel, para que já esteja ministrando. Eu convidaria aqui agora irmão João Gonçalves, presbítero João Gonçalves, para fazer esta oração. Enquanto isso, nós vamos adorando a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo em tudo que nos tem feito. Oramos ao nosso Deus altíssimo e soberano Deus e Pai poderoso. Ó Deus, mais uma vez, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por nos ter concedido, Pai, este grande privilégio de estar diante de Ti na Tua presença, Senhor. Venha, meu Deus, continuar com a mão estendida, abençoando esse trabalho nessa noite que vai ser realizado, Pai. Venha abrir a nossa mente, o nosso coração para entender a Tua palavra gloriosa, para que podemos, meu Deus, sair daqui cheio da Tua graça, do Teu poder santo. Meu Deus, eu sei que o Senhor é o mesmo Deus poderoso que fez o céu e a terra. É um Deus que nunca desamparou o Teu povo, mas está conosco todos os momentos da nossa vida. E já sentimos a Tua presença, a Tua glória nesse lugar, para que podemos, meu Deus, andar, sair daqui cheio do Teu Espírito Santo, glorificando o Teu nome, meu Pai. Altíssimo Deus, abençoando o Teu servo que vai usar da Tua palavra, que já é abençoado por Ti, mas o Senhor continua abençoando e dando palavra concernente a nossa necessidade nessa noite. O Senhor sabe e conhece cada um que tem entrado até aqui, ó Pai, a necessidade deles, ó Pai. Eu sei que o Senhor tem poder
aleluia, e bênção para suprir a necessidade nessa noite de cada um. Fica conosco abençoando, Altíssimo Deus, soberano, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pastor Eliel. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Por favor, queiram tomar os seus assentos. Eu tenho a satisfação de rever o pastor Uzias Quirino, sua muito digna esposa, irmã Míria, e agradecer a Deus pela realização deste seminário em Sorocaba, na congregação do Éden, e reitero neste instante as minhas palavras de gratidão ao reverendo Osmar José da Silva, um amigo, um companheiro que temos, pela sua aquiescência e anuência para que estivéssemos aqui nesta congregação, junto ao pastor Uzias Quirino, nosso companheiro evangelista Carlos e demais obreiros aqui presentes. Estamos desenvolvendo desde ontem, na primeira aula, o nosso curso de formação do líder, apto, aperfeiçoamento, preparação e treinamento de obreiros. Nós vamos fazer um pouco de recapitulação e reflexões da aula de ontem, para que os irmãos que não estiveram ontem aqui possam sentir e acompanhar o que nós estamos desenvolvendo em termos de aulas para o nosso seminário de formação do líder. Primeiramente, tomamos por base o texto de Mateus, capítulo de número 9, versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande líderes, trabalhadores, obreiros para a sua seara. Ontem nós definimos o que é líder, o que significa ser líder, como também ontem nós falamos da necessidade de um líder, e nós concluímos na aula de ontem a relação Deus-homem, homem e Deus, que nós chamamos de interdependência de Deus e do homem, do que Deus necessita do homem e do que o homem necessita de Deus. Deus não faz e realiza sua obra senão, vamos enfatizar o que falamos ontem, utilizando-se do homem. O homem é, portanto, o que falamos ontem, o ponto focal. O homem é o objetivo, o homem é ao mesmo tempo o portador da graça de Deus. Deus sempre usa e usará um homem, e esse líder, ele será um homem. Então, hoje, dando sequência à nossa aula de ontem, é bom lembrar que o líder está no coração de Deus. É bom lembrar que Deus tem uma visão e uma focalização especial para com o líder. E eu diria hoje, com as palavras aqui proferidas ontem, que o líder, ele não nasce líder. Embora algumas pessoas tenham, pela sua personalidade e seu temperamento, tendência a ser líder, e possivelmente será um líder, ele possui dotes naturais, pessoais, para ser um líder. O líder propriamente não nasce, ele é trabalhado, e nós usamos a expressão formado. O que é formação? Aí vem de origem
vem de princípio, vem de bases, vem de etapas. Ninguém nasce líder de uma noite para um dia. Então o líder, ele é formado passo a passo, etapa por etapa. Diga comigo, passo a passo. Isso, vamos esquentar um pouquinho aí a nossa garganta, passo a passo. Vamos lá? Passo a passo, etapa por etapa. Então veja que essa formação, ela também depende, lembra-se que falamos ontem? Da oportunidade. Às vezes nós, pastores, e portanto também líderes, não acreditamos no potencial que está disponível para nós. Às vezes temos gente tão boa, tão especial, e nós não a utilizamos. Pessoas que estão ali só esperando oportunidades. Então o líder se forma também através da oportunidade. Então nós precisamos criar maneiras, métodos, meios, possibilidades para formarmos o líder. O líder, vamos repetir, ele não nasce líder, ele não aparece líder. Pastor Uzias, aqui na congregação do Éden, não pode dizer num domingo à noite: os irmãos líderes, isto é, sem que aqueles que já são realmente designados como líder, os líderes da igreja, quer dizer, de forma aleatória, sem primeiro formar, chamar, selecionar, trabalhar com aqueles que terão oportunidade e potencial para desenvolverem. Vamos continuar destacando. As pessoas às vezes não servem bem porque não lhes é dado um treinamento. Eu ouvi o pastor, eu estava aqui dentro na sala, quando ele falou: não damos capacitação para esse líder. E ora, quando nós não capacitamos o líder, ele sente dificuldade em desempenhar bem a sua função como líder. Então o líder, ele é formado. O que é que precisamos fazer? Sempre aperfeiçoar, atualizar, vamos usar aquela palavra que não gostamos, reciclar, para que ele se torne um bom líder na sua função. Há muitos anos atrás, em 1972, 73, eu fui chefe de departamento pessoal. Eu gerenciava uma área de recursos humanos. E observem que a empresa daquela época, hoje muito mais, trabalha no sentido de qualificar, capacitar, treinar os seus funcionários. Então hoje a demanda, o mercado exige que o profissional ele seja cada vez mais bem preparado, bem treinado. Vamos dar um exemplo aqui de um irmão eletricista. Tem eletricistas aqui presentes hoje? Tem um irmão só. Eletricista. Será que o eletricista de 20 anos atrás é o mesmo eletricista de hoje? Porque o eletricista antigamente, desculpe meu caro irmão, ele fazia certas gambiarras que a gente chama, né? Ele dava um jeitinho de acordo com o recurso financeiro da pessoa que o contratava. Hoje, a parte elétrica exige um conhecimento muito grande do profissional, mesmo na área técnica, mesmo que ele não tenha feito um curso profissionalizante, mas ele vai lidar com algo que ele precisa estar preparado, capacitado para poder exercer aquela função
como eletricista. Ora, nós temos aqui aquele irmão que estava tocando agora há pouco, o irmão Aparecido. Ele está ali, é o mesmo eletricista. Que coincidência maravilhosa, né? Ele é eletricista, ele é músico. O próximo exemplo que eu vou dar deve ser dele também. Bom, o irmão Aparecido, ele estava tocando aqui ontem e hoje. Ele trocou o mesmo instrumento de ontem aqui hoje? Que instrumento o senhor tocou hoje aqui, irmão Aparecido? Um sax alto, não é isso? Um sax alto. Então, o que é que eu digo para os meus obreiros? Que todos eles, mesmo não precisando ser maestro, líder do departamento de música, o obreiro tem que ter noções de música. Ele precisa conhecer um pouco de música. Ele não vai se especializar naquela área musical como o irmão Aparecido, que toca o sax alto dele, que é um instrumento bonito, não é? É um dos melhores da banda, é o sax alto. Porém, ele se prepara para tocar. Será que ele toca como antigamente? Claro que não. No início ele tinha dificuldade de dedilhar, não é? Aquelas partes do sax. Ele tinha dificuldade na embocadura, que a gente chama, não é? Para tocar o seu instrumento. Então ele precisou ser o quê? Formado, capacitado, preparado para ser líder. Então hoje, quando a gente vê uma pessoa eficiente, por exemplo, eu vi aqui na igreja, e desde já os meus cumprimentos, meus parabéns ao pastor Osias, ao Carlos Alberto, que também é um dos auxiliares aqui de direção. Eu vi aqui um desenvolvimento de líderes trabalhando, pessoas jovens, mulheres, homens, todos exercitando funções as mais diversas. Eu citei o exemplo ontem daquela irmã que ela procurou instruir sobre a colocação dos carros, como se ela fosse uma manobrista. Então, o que é isto? São atividades na igreja que precisam ser colocadas em ação, porém, capacitando, treinando da melhor maneira possível esse líder, para que ele exerça com eficiência. Diga comigo, eficiência. Diga de novo, eficiência. Isso, ele exerça com eficiência a sua função como líder. Eu estou aqui hoje à frente dos irmãos, para mim uma honra muito grande, agradeço a atenção dos irmãos, e alguém deve olhar para mim, como eu pude ouvir alguns obreiros ontem, e dizer: o senhor deve ser muito preparado. Bem, eu posso até ser muito preparado, mas o que houve ao curso e ao longo da minha carreira, 47 anos só trabalhando. Hoje eu sou mais itinerante, mais pastor de agenda livre do que pastor de uma igreja. Mas já pastoreei grandes igrejas, como Feira de Santana, que eram mais de 300 congregações. Nós tínhamos por volta de 7.000 jovens, então nós lidávamos com muitas pessoas. O que eu quero demonstrar com isso? Que eu preciso estar melhor preparado, melhor habilitado. Não é porque já estou com a idade, não avançada, porque eu não sou velho, né? Não é porque eu estou com 47 anos só de ministério que eu vou continuar do mesmo jeito que quando fui chamado em 1967. Então eu preciso o quê? Me atualizar. Diga comigo, me atualizar. Foi o que aconteceu ontem ao iniciar esse seminário. O que é que nós estamos fazendo aqui? Se atualizando, usando métodos para a liderança. Como estamos recapitulando, eu vou pedir para o companheiro Diego Mesquita, que é presbítero em Pacaembu, é um dos nossos assistentes na rede
Menorá Internacional de Rádios, o web, para que ele coloque ali, primeiramente, os gansos. Os irmãos se lembram dos gansos que eu trouxe ontem? Como eles vivem sob liderança, mas em coordenação. Olha lá, temos ali 7 gansos. Aqueles gansos estão em V e em equipe. Note bem que o bom desempenho da liderança está na equipe. Diga comigo, o bom desempenho da liderança está na equipe. Amanhã, quando eu me despedir aqui da congregação do Éden, eu vou dizer: pastor Uzias, a sua igreja é muito bem organizada, brilhante na organização, mas deve-se isto o quê? A equipe de trabalhos que está a seu lado. Agora, evidentemente, quando um líder, e eu falo isso em escolas bíblicas, eu falo isso em reuniões de obreiros, eu falo isso em convenções, quando um obreiro, ele quer ser tudo, ele é atacante, não é? Ele chuta com os pés, com a bola, se torna até artilheiro e quer ser goleiro, entendeu? Então é preciso trabalhar em equipe. Imagine um pastor que na igreja hoje, ele é o pastor, ele é o tesoureiro, ele é o secretário da igreja, ele é o porteiro, ele é o discipulador. Fica difícil ter êxito uma liderança como esta. Ela não é nem centralizada, ela é distorcida propriamente como líder. Os gansos nos traz lições em V, lições de que eles voam em equipe. A resistência, o ritmo, a velocidade dos gansos estão na equipe. Existe em cada um daqueles gansos uma atividade. Por exemplo, o que vai à frente, ele demanda mais esforço, energia, porque ele vai à frente com resistência, trazendo energia para os demais gansos que vêm atrás, e assim sucessivamente. Aqueles 2 últimos que estão no V são os que já estão cansados, são aqueles que entraram por último e que dependem da solidariedade. Lembram-se disso que falei ontem? Dependem da mão amiga e ajuda dos outros gansos. Então é preciso trabalhar em equipe, utilizando-se daquele tipo de liderança dos gansos. Vamos a número 2 destas, e ali quando nós falamos do que traz de lições os gansos para nós, que é a criação de sustentação para a ave seguinte, como também a formação para sentir resistência e vantagem para seguir na liderança. Estou falando rápido, que ontem falamos com mais detalhes. Seguindo, nós temos que o ganso líder se cansa, aí ele reveza, ele sai da frente, ele não era o líder principal, ele agora troca com um outro ganso e o outro assume a liderança. Isso mostra que este revezamento vai preparando os líderes com a mesma função. O que faz o pastor Uzias aqui? Eu percebi desde ontem. Como ontem ele estava visitando um amigo dentista, não é? Para fazer uma pequena cirurgia odontológica, ele pediu para o quê? Os seus assessores, os seus companheiros, dessem a abertura do trabalho, não é? Eu vou dar um parênteses aqui, parece que é o pastor Lázaro que está ali, né? Eu quero cumprimentar o pastor Lázaro, foi pastor aqui desta congregação. Então, prosseguindo, nós temos o seguinte: o ganso líder, quando ele se cansa,
ele vai exatamente para aquele último lugar onde estava o ganso atrás no V, porque aquela última parte ele dispõe de menor esforço, porque quem está se esforçando é quem está mais à frente. Isso não significa dizer que ele está dispensado, que ele está excluído do grupo ou da equipe. Isso significa dizer que ele está buscando novas forças, novas energias, novas condições para poder prosseguir na liderança. Assim também entre nós tem líderes que cansam, até porque, amados, nós lidamos com gente. E eu tenho uma frase, o irmão Carlos já conhece, já trabalhou comigo 5 anos lá em Hermelino Matarazzo, e a gente dizia assim, que gente não é gente, não gente, porque se gente fosse gente, não fazia o que gente faz. Então você lida com gente. Então, gente tem personalidades e temperamentos diferentes, mesmo no grupo. Ora, se o grupo é pequeno, de 5, 10 pessoas, ali nós temos também gente que tem índoles diferentes. Nós lidamos com pessoas críticas, que às vezes as críticas não são construtivas, às vezes as críticas são demolidoras, são destrutivas. Então o líder está feliz, realizando um intento, um objetivo, traçando meta, daqui a pouco ele é espinhado, ele é flechado, um dardo para atingir o seu ânimo, a sua disposição como líder. E isto é feito hoje, feito amanhã, é como aquele lutador de boxe. O que é que faz os lutadores de boxe? Eles vão batendo, você olha assim, mas estão batendo em quê? No peito, na barriga? Não, eles estão buscando tirar a resistência do outro. Então, à medida em que eles vão demolindo a resistência, eles vão conseguir encontrar um lugar certo para imprimir o golpe fatal naquele momento da luta. Então, é assim na vida também. É preciso que nós renovemos nossa força. Então, o líder cansa, o líder precisa de revezamento, o líder precisa de incentivo. Então, você que faz parte do grupo, incentive seu líder, seja ele qual for. Eu não sei quais são os departamentos aqui da igreja, mas eu disse ontem que nas igrejas onde trabalhei, sempre eu tinha por volta de 50 a 75 departamentos. Eu tenho uma facilidade de criar departamento que não é brincadeira. Se não tiver função, eu arrumo, que é para a pessoa trabalhar, para a pessoa desenvolver. Tem gente aí, olha, ávida, pastor Uzias, gente aí com um desejo de servir. E se eu não der serviço, eles vão dar trabalho. Quem não recebe trabalho, termina dando trabalho, né? Então ele quer fazer alguma coisa. Então vamos dar trabalho para eles. Eu lembro de um certo pregador que ele chegou a dizer que na igreja tem ovelhas, mas tem cabras também. E cabras também ajudam, elas trabalham. O que é que faz, de acordo com Salomão, lá em Provérbios, o líder que está trabalhando com cabras? Ele dá as funções mais pesadas para as cabras. Então, se ele é, por exemplo, um cabra, veja bem, a expressão não é nordestina nem sertaneja, é uma linguagem metafórica, né? É uma figura. Ele está dizendo assim, ele vai se cansar naquela atividade, naquele trabalho, mas ele vai ser útil. Ele quer exercer, ele quer fazer alguma coisa na igreja. Então, sempre tem alguém com o desejo de fazer alguma coisa na igreja. Então, nós vamos à parte final, na lição dos gansos. Nós entendemos que é fundamental um ganso voar em V, e lembramos-nos que quando ele grita, o grito do ganso é
grasnar. Diga comigo, grasnar. Ou então, quando ele está dando um grasnado, aquele grasnado não é de dó, não é de piedade, não é de chamamento de atenção, mas de encorajamento. Use essa palavra agora, encorajamento. E que mais? Para apoiar uns aos outros com amizade. Vamos lembrar que existem ali 3 palavras importantes. Vamos destacá-las? Número 1, encorajamento. Digam, encorajamento. Número 2, apoiar. Diga, apoio. Apoio. Número 3, amizade. Digam, amizade. 3 coisas importantes na conclusão da lição dos gansos. Então você precisa encorajar. Tem alguém que precisa de sua força, de seu estímulo, de sua motivação. Imagine se alguém, ao invés de motivar, de encorajar, ele desencorajar. Ou seja, você não dá certo aí mesmo, não. O pastor colocou você aí, mas você não tem jeito para coisa. Está encorajando aí a pessoa? Está pondo a pessoa para baixo. Então ele precisa encorajar. Não, você é a pessoa que Deus tem para esse lugar. Tem que colocar a pessoa lá em cima, não é? Você é a pessoa que Deus colocou neste lugar, nesta função. Então, mesmo que a pessoa tenha algum problema, tem alguma limitação, esta pessoa vai se sentir o quê? Em autoestima. Olha, irmão, uma das coisas que mais hoje se aplica no mundo atual chama-se neurologia, ou seja, é a autoestima. Porque muita gente está procurando aí o Laí Ribeiro, né, para ler os seus livros. Tem um outro aí que eu não vou nem citar o nome, que é um grande escritor também. Ele é um pouco místico, mas para alavancar o ânimo. Porque o ambiente que nós vivemos na igreja, irmão, é um ambiente que proporciona mais desânimo, desgaste. Não tem lugar de maior desgaste do que igreja, irmãos, do que estar no meio de crente, irmãos. Porque assim como temos amigos, quem são amigos? Aqueles que estão nos sendo favorável e que estão cooperando conosco. Nós temos inimigos que estão empurrando, e se não empurrando para trás, e se descuidar, passando até a perna para derrubar as pessoas. Aonde é isso? Aqui, em nosso meio. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Eu vejo aí como um atleta que está correndo para conquistar uma medalha. Uns diz, vai que é sua, né? Você vai conseguir. Já tem outro que fala, ele está gordinho, olha a barriguinha dele, ó. Olha aí, ele está um pouco musculoso, arruma sempre um jeito para desencorajar a pessoa. Agora é bonito quando vê aquela pessoa que até um copo de água ele dá para o atleta para ver ganhar, não é? O que significa isso? É estimular, é encorajar, é apoiar, é trazer a sua amizade. Não existe uma pessoa que mais precisa de amizade, pastor Uzias, pastor Lázaro, do que o pastor. Pastor não tem amigo. Sabia os irmãos isto? Pastor, vocês estão me ouvindo bem? Então digam amém. Eu estou vendo vocês muito quietinhos. Será que é porque o pastor Uzias está aqui? Ou o pastor Lázaro? Hein? Vejam só, não existe uma pessoa que menos amizade tem do que o pastor. Primeiro, ele não pode ter amigo, porque se tiver amigo e for contar seus problemas aos amigos, o que é que os amigos fazem? Conta para a esposa tem as suas amigas, ela conta para as amigas, e daqui a pouco até o Jornal Nacional já tem conhecimento, né? Então o pastor fica reservado, com cuidado, porque
Embora ele precisa de amizade, o pastor precisa de encorajamento, irmão. Tem dia que o pastor chega na igreja, irmão, tão assim desanimado. Eu sei que não é o caso dos pastores que estão me ouvindo aqui, mas eu já vi casos de pastor que chegou na igreja e disse: hoje é meu último dia, eu vou entregar tudo, eu não aguento mais a ingratidão. Aliás, Paulo já dizia que amando-vos, eu sou cada vez menos amado. Já entendeu o que é isso? Amando-vos, sou cada vez amado. Porque o pastor sofre um desgaste natural do tempo que ele vem exercendo na igreja. Então, se um pastor fica, por exemplo, 20 anos numa congregação, ele tem que ser um super pastor, um gigante, para ficar 20 anos, porque o desgaste é muito grande, irmãos. Porque quando ele chega na igreja, ele é um anjo. Ai, meu Deus do céu, chegou um anjo para esta igreja. Foi o homem mais importante que o ministério podia pensar. Aí passa-se o tempo, aí muda de anjo, passa para homem. Aí chega lá na porta: cadê o irmão de ontem, o meu porteiro? Como é o nome dele? Irmão Fernando, né? Fernando, que estava aí. Hoje ele não está, hoje está outro, é aquela simpatia ali, o Paulo. Aí o Mauro. Aí chega para o Mauro e diz assim: o homem está aí, ó. O homem já chegou, deixou de ser anjo. Agora não vou falar a terceira coisa, porque aí é bem brava, sabe? Mas vamos ficar só nesses dois. Então, é anjo. Agora depois ele passa a ser homem. O homem está aí. Quer dizer, não é a mesma pessoa? Veja bem. Então procure, amanhã eu vou falar sobre isso. Procure proteger o seu pastor, o seu líder. Vou falar sobre isso amanhã. Então, gente, notem bem que o líder, ele não nasce líder, ele é formado como líder. Diga comigo: o líder, ele é formado nesta função. Então veja que ele vai aprendendo coisas. Por exemplo, se ele é áspero na condução de sua liderança com o grupo, com a equipe, ele vai aprendendo com o tempo a moderar. Porque tem gente, irmãos, que não pode ver o tom de voz maior, que já pensa que já está agredindo. Tem que falar com ele assim, com uma delicadeza, quase ele nem ouvindo. Porque se eu aumentar um pouquinho o volume da voz, ele diz: o senhor está gritando comigo, o senhor está falando duro comigo. E não é. Então o líder tem que ser inteligente. Ele vai trabalhando. Como é que ele vai aprendendo isso? Na formação, no aperfeiçoamento, na preparação, no treinamento como líder. Lembre-se: oportunidade. Você só vai ser eficiente, só vai fazer bem se você tiver oportunidade para fazer. Por exemplo, eu poderia chamar um irmão aqui e dar esse seminário, e ele vai dizer assim: mas eu não tenho condições, não tenho no momento. Mas se ele andar comigo 2 vezes, 3 vezes, acompanhar como se desenvolve um seminário, ele amanhã será tal e qual, ou melhor ainda do que eu, no exercício e no desempenho de um seminário. Porque aí está a oportunidade que tem que ser criada e dada às pessoas, e elas vão sendo treinadas para tal. Então elas vão ser desenvolvidas para tal. Vamos à parte final daquele slide. Estilos de líder. Digam comigo: estilos de líder. Olha como temos líderes. Tem líder apoiador. Digam: apoiador. Tem líder inspirador. Tem líder diretivo. Tem líder delegante. Então vejam aí, quando nós falamos desses estilos de líder, nós estamos falando do aspecto motivacional do líder. Quem é um líder apoiador?
é aquele bom para a equipe desmotivadas, inseguras, em especial aquelas que trabalham numa empresa que se mostra hostil ou que as critica. O líder é protetor, esse que está sendo chamado líder apoiador. Comunicação parte do líder com retorno positivo e apoio emocional. O líder precisa de confiança da equipe. Essa parte final, leiam comigo. O líder precisa de confiança da equipe. Viu que a equipe está em dificuldade, é um estilo de líder. Ela é uma equipe desmotivada, é uma equipe insegura. Há equipes na igreja, segmentos que nós chamamos, que eles não são muito bem vistos. Vamos dar exemplo. Se você andar aqui nas ruas do Éden, bairro do Éden, vocês vão ver o saneamento básico, ou seja, aqueles esgotos que são feitos nas ruas pela prefeitura. Vocês veem? Não. Porque o político não trabalha muito na área de saneamento básico? Porque a área de saneamento básico fica debaixo, é infraestrutura, ela não aparece. Agora, se fizer um viaduto, fizer uma escola, aí aparece o nome. Voltando isso à igreja, tem grupos e equipes na igreja que não aparecem. Sabiam os irmãos? Vamos mostrar uma dessas equipes, chama-se Equipe de Oração e Intercessão. Ela é vista na igreja, primeiro porque hoje se ora menos e quase não se intercede. Então é uma equipe não bem vista. Mas vamos falar de uma equipe que é considerada assim nobre da igreja, em luz da igreja. Digam para mim. Que equipe é essa? Pode ser o evangelismo, mas num culto no domingo, qual é a equipe que sobressai? Isso, relações públicas, que faz parte da recepção e da integração no culto. Veja bem, relações públicas, por quê? A irmã e o irmão que faz parte dessa equipe, ele aparece, ele anda, todo mundo vê. Alguns hoje já trabalham com distintivos, não é? Com certos logos, e aparece bastante na igreja. Outra equipe, essa que trabalha com multimídia, porque quando o irmão Carlos ou sua equipe vira a câmera lá para o público, a pessoa faz assim, porque vai sair bonito na imagem, né? Não vai fazer cara feia, não, ele vai dar aquele sorriso, porque ele está sendo filmado. Já viu que existe aí uma plaquinha que diz assim: sorria, você está sendo filmado? Entendeu? Então, há equipes que aparecem mais na igreja. Então, aquela equipe que não tem muito a ver, ou seja, a ver que eu quero me referir, não aparece tanto na igreja, essa equipe tende a ser desmotivada e insegura. Mas não quer dizer que é somente por isso. Às vezes, o problema da equipe se dá por algum motivo que ela se encontra desmotivada. Se seu líder não se reúne sempre, não procura traçar metas, não traz orientações, então esta equipe tende a fracassar e as pessoas não têm motivação para realizar esse trabalho. Vamos a outro estilo. O estilo diretivo é útil para equipes que estão iniciando e demonstram
grande interesse, mas ainda tem muito o que aprender. O líder tem alto índice de interação com a equipe. Líder preside reuniões, delega tarefas simples e médias. O líder é como um juiz, é muito respeitado. Então, esse tipo ou estilo de líder diretivo é aquele que o seu líder interage bem com a equipe. Hoje um dos grandes problemas se chama diálogo, comunicação. O líder não pode viver obscuro quanto à sua equipe. Ou seja, ele não pode faltar o diálogo, a comunicação, o relacionamento. E aí entra no grau de inteligência o que nós chamamos de empatia. Se não há empatia, há o quê? Antipatia, né? Então a empatia se dá no envolvimento que o líder tem com os liderados na equipe, no grupo, porque do contrário, ele vai estar ali à frente, mas com um grupo com dificuldades ou com uma equipe em dificuldades. Então ele precisa interagir, comunicar, mostrar quais são os objetivos do trabalho que ele está desenvolvendo. Está claro? Eu não sei se a direção, pastor Osias ou Carlos, permitiu que se fizesse perguntas em plena aula, mas se for necessário e com a devida vênia, permissão deles, nós estamos aí para ajudar. Vamos para o estilo número 3. Delegante é aquele líder que não trabalha sozinho. Ele é útil para as equipes competentes e de larga experiência que necessitam de novos desafios. O líder delega e ouve sugestões da equipe. Eu vou pedir para que vocês leiam essa parte comigo. Digam, o líder. Vamos aumentar o volume aí. O líder. Gostei agora. Parabéns. Vamos lá. O líder. Agora está ficando bom, viu? Delega e ouve sugestões da equipe. Prossigam comigo a leitura. Membros têm autonomia e sentem-se respeitados pelo líder. Então ele não fica só com o encargo que recebeu do pastor, que recebeu da igreja. Ele delega. O que é delegar? Delegar é distribuir, é atribuir. Tem 10 pessoas no grupo, na equipe. Olha, você vai fazer isto, você vai fazer isso, e a pessoa vai se sentir bem, irmãos, vai se sentir feliz em ter sido envolvida na equipe. Ele mostra interesse pela pessoa. Mas o líder aí também, ele procura ouvir sugestões. Fulano de tal, se a gente fizesse assim, não seria melhor? Será que a gente não alcançaria uma meta melhor se fizéssemos assim? Porque no grupo, os membros do grupo e da equipe também têm suas sugestões. E sugestões iluminadas, brilhantes, que vai ajudar o líder. De repente aquela equipe, é show. Mas por quê? Porque entre eles em equipe existe um líder delegante. Então nunca seja uma pessoa que faz tudo sozinha. Até mesmo em casa como família, o marido, a mulher, os filhos devem distribuir tarefas, funções, compartilhar. Eu, por exemplo, sempre compartilhei com meus filhos. Hoje a maioria deles são casados, eu tenho netos, mas eu compartilhava com eles as minhas funções ministeriais. Quando eu tinha decisão
a fazer mudança ministerial de um lugar para outro, eu compartilhava com eles, porque quem é que estava comigo sofrendo? Eles. Quem estava comigo gozando, desfrutando como pastor? Eles. Então eles precisavam fazer parte também deste andamento da vida. Então sempre compartilhei. Por favor, seja alguém que interaja. Ó, qual é a palavra? Interaja. Por que hoje as redes sociais estão fazendo sucesso? Antes no Brasil era o Orkut, agora é um tal de Facebook, e tem aí o Twitter, né? Por que eles são tão famosos? É interação, irmãos. Você manda um recadinho, alguém chega aqui e hoje coloca a foto, olha o pastor que veio trazer um seminário na congregação do Éden. Amanhã, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, no mundo inteiro aparece eu lá, ó. O que é isso? Veja a forma de interação, porque hoje vivemos no mundo virtual, quando as pessoas não querem aparecer. Hoje até os amigos são virtuais, não se tem amigos reais, não é? Eu diria amigos ao vivo, né? Amigos reais, só existem amigos virtuais. Eu, por exemplo, tenho 3 perfis no Facebook, porque um tem 5.000, o outro tem quase 2.000, e o terceiro já vai para 1.000. É amigo para tudo que é canto, não é? Por que isso? Porque nós gostamos de interagir, e isso é porque eu não entro no bate-papo. Se eu entrar no bate-papo, eu não vou sair mais nunca, nem de dia nem de noite. Então eu só respondo às pessoas que me fazem perguntas ou que interagem comigo, eu respondo. Então eu procuro ser delicado. Também não adianta você entrar no Facebook se você vai entrar e se trancar, se fechar, então não entre. Ali é uma rede social, certo? Então eu costumo dizer que tem alguém que fala aí que crente não deve entrar no Facebook, crente não deve entrar no Orkut. Eu falei que eu sou crente até no Facebook, eu sou crente até no Orkut. Lá está meu perfil de crente, de pastor, entendeu? Eu não vou postar ali qualquer coisa que venha contrariar a minha fé, a moral e os princípios bíblicos. Então eu posso estar lá tranquilamente. Se alguém entrar e querer apresentar coisa contrária a meus princípios, eu deleto, eu excluo a pessoa lá do meu relacionamento. Mas se todos nós temos o mesmo pensamento, o mesmo ideal, então eu estou interagindo. Então é preciso na igreja que haja mais interação, comunicação. Grande parte dos problemas existentes hoje é por falta de comunicação. Os líderes não interagem com a equipe e o grupo. Vamos ao último estilo do líder, o inspirador. Ali temos bom para equipes competentes, experientes e motivadas, porém em situações de alto risco. O líder não se envolve com detalhes das tarefas. Equipe tem autonomia e toma certas decisões com apoio do líder. Comunicação é mais distante, visionária, motivacional e genérica. Notem que neste gráfico eu tenho de um lado a motivação baixa e alta, mas embaixo a maturidade. Então aí eu vou encontrar o quê? A maturidade do líder. Para a pessoa amadurecer, ela precisa daqueles elementos que eu falei hoje aqui no início da minha preleção, da minha segunda aula. Ele precisa de preparo, etapas, treinamentos, capacitação, para que ele se torne eficiente. Hoje usa-se a expressão trabalhar com excelência. O que quer dizer trabalhar com excelência? Da melhor maneira possível. Não é para Deus, é para a igreja, a gente faz de qualquer jeito. Não, você está fazendo primeiramente para Deus.
Amém ou não amém? 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 Isto. Então, se é para Deus, faça da melhor maneira possível. Então, faça com excelência. Não faça displicentemente. Faça com dedicação e com zelo. Vamos lá. Meu caro Diego, vamos trazer agora os slides daquela primeira formação do líder. Vamos deixar um pouco esse lado dos gansos e vamos entrar na formação do líder. Ontem falamos no início sobre apto. O que quer dizer apto? Aperfeiçoamento, preparação e treinamento de obreiros. Vamos de novo? Apto, aperfeiçoamento, preparação e treinamento. Eu usei esta sigla. Os que trabalham comigo há mais de 20, 30 anos sabem que eu desenvolvo isso em toda a igreja onde você é pastor, porque tanto é útil para o obreiro aperfeiçoar-se, preparar-se e treinar-se, como também a palavra apto quer dizer em condições de, ele está apto para aquela função. Então eu uso o termo também, não só por sigla. Vamos à próxima. Por que desenvolver? O que é ser líder na igreja? Olha ali, nós estamos encontrando um líder falando com os liderados. Falamos sobre isso ontem. Seguindo, nós temos a necessidade de ser um líder. Imagine esta igreja bonita, forte, se todos se tornarem líderes. Isso aqui vai se tornar a maior igreja de Sorocaba, porque é a multiplicidade de atividades. Eu paro um pouquinho aqui, irmão Diego, e eu diria aos irmãos, e gostaria que vocês me interpretassem bem e me entendessem bem, não me levem pelo lado contrário. Eu sou um estudioso e pesquisador por natureza. Então, pesquisando, por exemplo, as igrejas que hoje têm a chamada visão celular. O que é a visão celular? Que hoje está dividida com o pastor lá da Colômbia e um outro pastor no Brasil, sem dar nome aos dois. Então, a visão celular é de multiplicação. Eles trabalham com a visão dos 12. 12, multiplica-se 12, à medida em que aumenta, vai se tornando 12. Então, essa visão celular. Eu não estou dizendo que nós, assembleanos, devemos adotar esse plano. Primeiro, eu sou conservador, acredito na performance de nossa Igreja Assembleia de Deus, que ela sempre cresceu sem precisar usar esses métodos. Mas imaginemos como é feito esse trabalho. Então, o líder que trabalha na visão celular, ele começa a desenvolver um trabalho com a orientação do pastor daquela igreja, na casa da nossa irmã Maria, uma Maria do Carmo. Aí pode reunir lá até 12. Quando passar dos 12, aqueles excedentes aos 12 já vai para um outro local, um núcleo familiar ou uma família cristã, para, na visão celular, formar outros 12. E vai crescendo, isto de acordo com a multiplicidade de discípulos, de pessoas presentes. O que quero mostrar com isto? Que o líder, ele é tudo. Se ele desenvolver o trabalho, ele fará um grande trabalho para Deus. Eu não sei se na nossa igreja, na congregação Éden, existe algum trabalho de área de núcleos familiares ou cultos nos lares com funções semanais. Não sei se tem. Bom, mas é um dos departamentos brilhantes. A nossa igreja nos Estados Unidos, onde estou atualmente, na Flórida, nosso presidente e superintendente, pastor Joel Freire Costa,
ele desenvolve um trabalho chamado Família Cristã. E é feito o culto na casa da família. Lá existe uma planilha, um relatório de frequência. Lá é arrecadado oferta e dízimos como se fosse uma igreja, e existe um modelo para aquele trabalho. Então é um dos trabalhos que tem dado muitíssimo resultado, porque o povo trabalha bastante, nem sempre durante a semana pode estar na igreja. E uma maneira de expandir a evangelização, o trabalho da igreja, até porque lá não se faz culto ao ar livre, não se distribui folhetos, porque essas regras chamadas cultos ar livre, distribuição de folhetos, é considerada pela lei lá na América de invasão de privacidade. Se você chegar com um folheto para distribuir a alguém, você está invadindo a privacidade da pessoa. Você não pode. Lá as regras são muito rígidas nos Estados Unidos. É como um casal está com uma criança, um filho. Você não pode brincar com a criança que está ao colo da mãe, nem rir para ela. Então é melhor você nem olhar para a criança, que a criança tem sempre aquele gesto, aquele jeito de querer brincar. E sob pena até de você responder por assédio. Não pode fotografar uma criança. Então são certas regras que tem lá. Por exemplo, a igreja, eu fui pastor de igreja lá há 6 anos, ela tem regras rígidas. Por exemplo, ela precisa de um seguro próprio para a igreja, porque se de repente a zeladora ou aquela empresa que está prestando serviço de limpeza à igreja esqueceu, por exemplo, algum detergente e a pessoa escorregar e cair, então a igreja é responsabilizada por um processo lá, chama SUR. É dado um SUR na igreja, e se a igreja não tem um seguro, aí vai enfrentar dificuldade financeira para cobrir. Então, por exemplo, se uma irmã ou um irmão tem um mal súbito na igreja, por exemplo, uma queda de pressão, um possível infarto no miocárdio, ou um problema cardíaco ou respiratório, então, e cai na igreja, ninguém pode pôr a mão nele. Primeiro, porque não tem autorização para fazer isso. Tem que chamar o 911, que a gente chama. Aqui seria o SASE, né? Como é SUSE. Tem um SAMU, né? Tem que chamar o SAMU. Qual é o número do SAMU? 192. Tem que chamar o SAMU. Então lá tem que chamar o 911. Eles vêm e tocam na pessoa. Se alguém, por exemplo, resolver querer levantar alguém que caiu, a pessoa ainda processa ele por tentar levantar da pessoa caída. São regras que existem lá, muito interessante, viu, irmão? Muito interessante. Então, no campo da evangelização, nós temos esse aspecto. Por exemplo, o culto é feito na família, mas não pode provocar ruídos para o vizinho. Então, a questão da sonotécnica, o que nós chamamos da poluição sonora, é muito exigente. A igreja é totalmente fechada com ar-condicionado para que não saia os sons daqueles irmãos da guitarra, né, da bateria. E não apenas isso. Por exemplo, uma congregação como esta do Éden, nós podemos colocar aqui 500 pessoas, mais ou menos. 300 pessoas. Então, pela lei dos Estados Unidos, essa igreja precisava de um estacionamento com 300 lugares de carro. Não pode funcionar a igreja sem que tenha estacionamento correspondentes ao número de pessoas que estão congregando. Deu para entender? São certas regras que dificultam. Ser pastor lá não é fácil, e exercer, ou seja, a igreja ter a sua atividade não é fácil. Muitas regras
são aplicadas. Por exemplo, as irmãs que lidam com criança, só para conhecimento dos irmãos aqui, eu estou abrindo esse parênteses aí. Então, que lidam com crianças, elas têm que ser totalmente responsáveis por aquelas crianças até a entrega na mão das mães ou dos pais. Ela não pode soltar a criança. Por exemplo, como aqui, você tem uma sala aqui, tem um culto infantil. Terminou a atividade da irmã, ela sai e deixa lá a sala. Não pode. Então tem que entregar as crianças nas mãos dos pais. Ela é responsável, porque se uma criança daquela cair, se acidentar, a igreja responderá com um processo por problemas com a criança. Nós tivemos um caso semelhante em que criança Peralta, né, derrubou uma televisão onde se passava filme para ela. E nós fomos falar com os pais e os pais disseram: olha, o senhor queira saber, e o pai era pastor, um pastor que eu tinha auxiliar. O senhor quer saber da maior? Eu deveria processar a igreja, porque aquela televisão podia ter causado o acidente do meu filho. Eu fiquei pensando assim, balançando a cabeça, não podia dizer nada, né? Quase que eu falei outras coisas para ele, mas não podia, né? Então, finalmente ele entendeu e pagou a televisão. Mas viu como são regras interessantes. Espero que isso não chegue no Brasil, embora o Brasil está passando aí por algumas alterações em termos legais, já estão chegando na igreja, e nós lamentamos tudo isso, mas precisamos nos preparar para o que está vindo por aí. Deixa eu aproveitar para tomar um gole de água, fazer um intervalo, como estou sendo orientado pela direção. Então eu vou parar só um minutinho, de 5 a 10 minutos, e voltarei já para prosseguir com o seminário de liderança para os irmãos. Os irmãos estão entendendo bem? Está claro? Tudo bem? How are you? My brothers, my sisters. Os irmãos estão contentes com o seminário? Amém? Glória a Deus. Nós gostaríamos de apresentar alguns irmãos que estão conosco nessa noite, alguns pastores, alguns presbíteros também. Presbítero Fernando, fique de pé aí, Fernando, por gentileza, juntamente com a sua esposa. Está ali a esposa do presbítero Fernando, ele é ali de Vila Helena, né? Isso. Fernando é um dos nossos interagentes ali no nosso trabalho de rádio, né? Conversamos bastante. Eu não me lembro de tê-lo conhecido pessoalmente, mas parece que a gente tem uma afinidade muito grande, né? Tá aí o Fernando, ele se propôs, ele disse ontem que estaria conosco hoje, né? Quando nós anunciávamos ali na rádio. Tá aí o irmão Fernando, Deus continue abençoando. É ele, a esposa Regiane e o filho João Pedro. Também conosco o diácono Kleber Augusto ali, que congrega com o pastor Ricardo. Cadê o Kleberson? Cadê o Kleberson? Está aqui, né? Ué, rapaz, você vê aqui, então tá certo. Ele está aqui juntamente conosco nesse trabalho. E também alguns pastores nossos conhecidos. Pastor Lázaro. Pastor Lázaro, esse ninguém conhece, né? Aliás, eu fui mal interpretado um dia desse, viu, pastor? Quando eu disse assim para uma pessoa, ninguém conhece, né? Mas era uma pessoa extremamente conhecida, era a força de expressão, né? Está aqui o pastor Lázaro, irmã Maria Breda, né? Fica de pé, irmã Maria. Vocês são daqui, mas para que alguns que não o conhecem, né, possam vê-los também. Pastor Lázaro esteve aqui durante 9 anos, né, pastor? 9 anos foi pastor aqui, aprendemos muito com ele, né? E às vezes eu digo, pastor Luzias, que não tem como tirar a marca deles aqui. Não tem como, né? São pastores aqui que nós estivemos com eles aqui durante esses 9 anos. Deus abençoe, pastor Lázaro, irmã Maria. Também o presbítero Adilson. Fica de pé, irmão. Juntamente com o pastor Jorge Machion. Aí, esses dois líderes também ali do Iporanga, juntamente conosco nessa noite. Deus abençoe vocês, viu? Também o Jean. Ó, Jean, presbítero Jean. Esse já é de casa, né? Nós emprestamos ele aqui. Nós emprestamos ele lá para o Iporanga, né?
pastor Cesimar. Fica de pé aí, pastor César. Está aí, recém assumindo ali o campo, ali, ou a igreja ali do Iporanga 1, juntamente ali com o Jean. Tem mais alguém nessa noite que não foi apresentado? Tem mais alguém que está conosco nessa noite, porventura não foi apresentado? Já. Presbítero Denilson, eu marquei aqui, viu? Não esqueci não, viu, Denilson? Está marcado aqui, viu? Fica de pé aí, Denilson. Presbítero Denilson, ali do Jardim Carolina. Quem? Luciana, está aqui a Luciana também, né? Deus abençoe, Luciana. Os irmãos... tá certo. É Dilson? Aparecido, está aí o Aparecido também. E o pastor Lázaro nos deu umas informações boas aí, né, pastor Lázaro? Os irmãos querem receber esses nossos irmãos em nosso meio com bem-vindo em nome de Jesus, mas vamos dizer um amém bem caloroso, viu? Amém? Amém! Melhorou, né, pastor? Melhorou, né? Cadê aquele cântico que nós cantávamos lá? Visitantes, sejam bem-vindos, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim nós vamos viver. Deus te ama e eu te amo, visitante, nós amamos você. Amém, né? Glória a Deus. Nós gostaríamos de pedir, cadê, deixa eu ver, irmã Miriam, pode ser, irmã Miriam, nossa primeira dama aqui na igreja, ela vai estar louvando a Deus com um hino juntamente com a igreja, pode ser, e nós estaremos recolhendo a oferta, né? E eu gostaria de pedir aqui, vem cá, pastor Jorge Machion, venha fazer esta oração, enquanto nós estaremos contribuindo com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. O bom líder tem que ofertar e tem que dizimar, não é assim, o pastor Léo? Se tiver fora disso, aí vai ser complicado, hein? Mais uma vez eu saúdo a amada Igreja Santa Paz do Senhor, amém? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, meu Deus, eu estou grato ao Senhor, meu Deus, por nós podermos aqui, ó Pai, aleluia, ó Deus, entrar, ó Pai, na Tua presença, aonde agora, ó Pai, vamos escolher a oferta para a Tua obra. Meu Deus, abençoa aqui, ó Pai, os dizimistas, abençoa todos os ofertantes, ó Pai, que vai contribuir com alegria nesta noite. Meu Deus, abençoa, meu Deus, para que nada venha faltar nos teus lares. Deus maravilhoso. E se tiver alguém aqui nesta noite desempregado, passando necessidade, ó Pai, o Senhor é Deus para suprir todas as necessidades, ó Pai. Deus maravilhoso, assim nós pedimos ao Senhor e já estamos te agradecendo, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 535. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo e estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Glória a Deus. Vamos mais uma vez nos colocar de pé. Convidar agora o pastor Marino, né, que é uma das pessoas que também fazem parte da organização, juntamente com o pastor Osias, deste trabalho que é o seminário Apto. Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus para continuar a segunda parte desse seminário maravilhoso, amém? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai de misericórdia, eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor Jesus, pelo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, Pai. Continua nos abençoando, continua abençoando os seus filhos, continua abençoando, Senhor, o pastor que está ministrando, também, Senhor, os coordenadores deste trabalho, Pai.
para que nós possamos cada vez mais, Pai amado, aprender mais de Ti. Jesus, também nós queremos Te pedir que continue abençoando, Senhor, os ofertantes, as pessoas, Pai, que contribuíram para esta obra, Pai. Jesus, desde já nós Te agradecemos para todo sempre. Amém. Obrigado, irmãos. Podem tomar, por favor, seus assentos. Muito feliz por estarmos juntos aqui no seminário de formação do líder apto na congregação do Éden, desfrutando do apoio do nosso reverendo Osmar José da Silva e do pastor Uzias Quirino. Essa simpatia, e a quem já aprendemos a amá-lo, embora o conhecesse nas reuniões na central, lá com o pastor Osmar, agora estamos nos familiarizando, interagindo um pouco mais. Os cumprimentos da sua esposa, que já o fizemos, né? Irmã Miriam, pastor Lázaro, sua esposa, irmã Maria. Muito bem. Aos demais líderes, pastores que estão aqui presentes, o meu respeito, a minha consideração, são líderes que Deus levantou com funções especiais no ministério para servir a Deus. Eu pedi desde ontem permissão ao pastor Uzias, claro, ontem representado pelo Carlos, para divulgar nossos CDs, ou melhor, nossos DVDs. Mas antes de falar sobre os DVDs, eu quero lembrar aos irmãos a importância, não é porque nós confeccionamos esta apostila, mas ela foi feita com especialidade para os irmãos, é personalizada para a congregação do Éden. Então ela foi feita em encadernação especial e ela está inclusa na sua contribuição aí, que é a inscrição e matrícula do seminário. Eu creio que já as 67 apostilas que trouxemos, elas já foram vendidas. E se você ainda não adquiriu, faça isso, invista na obra de Deus. É muito importante este material para o irmão, a irmã, e especialmente um material que foi feito com todo carinho, com toda atenção para os irmãos. Muito bem, além do material que você recebe com a inscrição para o seminário, você ainda vai receber aí um lindo certificado que já está pronto. Eu já assinei, pastor Uzias já assinou, e só falta você assinar como titulado, né? O certificado. Eu sei que o certificado não é tudo, o tudo é a sua presença, a sua participação aqui no seminário, mas você vai receber também um certificado de formação do líder apto e chancelado pela minha universidade, que é a Universidade Menorá. Desenvolvemos um trabalho na web, no online, na internet, nos cursos de básico, médio e bacharel em teologia. E esta capa ou contracapa que os irmãos estão vendo aí, e aquele que vai fazer parte do certificado, tem lá o nosso logo da Universidade Menorá em azul. E lá também tem o nosso site, www.unimenorá.com ou www.universidademenorá.com e também .com.br. Então, está aí para os irmãos. Eu fiz um dos seminários recentes lá em Diadema com o pastor Edson Melo, e nós tínhamos 400 pessoas inscritas, e eu caí na besteira, ou eu estou usando a linguagem baiana, né? Sou baiano de Feira de Santana. Aí eu caí na besteira de dizer aos irmãos: olha, aqueles que fizeram sua matrícula aqui no seminário em Diadema, se me inscreverem no meu e-mail, eu vou lhes dar o curso básico em teologia de nível internacional, com as bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil. Para que eu fiz isso? No outro dia, uns 80 e-mails recebi: pastor, de acordo com o que o senhor disse,
E aí, falei perfeitamente, e mandei para todos eles. Eu não estou dizendo aqui, hein? Por favor, senão amanhã vai chover, vai chover de e-mails pedindo o certificado do básico em teologia. E só esse curso do básico em teologia hoje tem um custo de $900, R$1.700, e eu ofereci. Esse nosso curso de formação do líder, ele custa R$200, e nós fizemos aqui apenas por R$13 com a inscrição e com a matrícula, só para que os irmãos tenham conhecimento. Mas se de repente o irmão quiser fazer o curso básico em teologia, nós vamos dar uma promoção aos irmãos, tá bem? Vamos dar uma promoção aos irmãos e poderemos ver isso depois. Não vou falar de público, porque senão vou ficar comprometido. E Salomão diz assim: enredaste-te com as palavras da tua boca. Então não vou falar. Então, se você se interessar, após o culto de hoje ou amanhã, diz: pastor, este é meu e-mail, não é? O meu e-mail é este, eu quero uma promoção. Aí eu vou lhe dar essa promoção do curso básico em teologia. Muito bem. Mas eu tenho aqui os meus DVDs e espero que os irmãos levem hoje, não deixem para amanhã. São 4 mensagens em vídeos. A primeira mensagem eu preguei recentemente, dia 7 de março de 2011, em nossa igreja matriz do Ministério do Belém, portanto no Belenzinho, as reflexões de um maltrapilho. Então eu mostro aqui a bondade e a graça de Deus. Então você tem esse vídeo, este DVD custa apenas R$10. E eu tenho o DVD Aonde Você Quer Chegar. Se você quer saber onde você vai chegar, você adquire esse DVD. Nós temos um vídeo, uma mensagem pregada em Nova York, nos Estados Unidos. É em português, não é em inglês não, hein? Então, esse DVD também custa R$10. Aonde Você Quer Chegar. E tenho aqui Espírito Santo, o agente preparador da igreja. Foi ministrado numa escola bíblica em Newark, New Jersey, também em Nova York. E os 3 títulos de Deus, 3 títulos de Deus: Deus Pai, Deus Senhor e Deus é Deus. Então está aqui, com base em Malaquias. Esta mensagem foi pregada também em Nova York. As últimas mensagens pregadas, como a que eu preguei recentemente aqui em Sorocaba, na igreja sede, muito mais, muito além, ela está sendo editada e brevemente nós vamos ter esses DVDs. Eu vou pedir ao pastor Uzias depois que escolha um desses DVDs, vai ser um gift, ou seja, um presente, viu? Um regalo, como diz o espanhol, para o senhor, viu? Pode escolher um dos 4 aqui e será seu. E só em eu falar isso, os irmãos já vão adquirir os DVDs, porque amam muito o pastor Uzias. Desculpe a brincadeira, irmão, é para descontrair aqui o ambiente. Vamos seguir com os slides e depois já vamos para a apostila, a necessidade de ser um líder. E temos em seguida, caro Diego Mesquita, o homem é o ponto focal de tudo que se relaciona com a redenção. Falamos isto ontem. E embaixo nós temos ali: Moisés organizou o povo em grupos. Veja como é importante organização. E nestes grupos, Moisés formou homens para liderarem. A Bíblia chama de maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50. Vamos à próxima transparência ou slide. Alguém tem que ser o líder. Imagine um grupo sem líder, sem liderança. Imagine uma equipe sem líder. Então, alguém escreveu dizendo: tem que ter alguém que manda. Então, esse que manda aí é o líder. Só que não na expressão assim
Ele é quem manda, né? Mas mostrando a importância de ter esta organização. Falamos sobre isso ontem. Nós temos em seguida a igreja primitiva. Ela foi organizada através de líderes e apóstolos. Foram 12 apóstolos, citamos ontem aqui. No capítulo 6 do livro de Atos, houve uma confusão entre as viúvas, e foi preciso que o colegiado apostólico, ou seja, os apóstolos, decidissem pela instituição de líderes chamados diáconos. Por quê? Porque os apóstolos precisavam permanecer na oração e na palavra, o ministério da oração e da palavra. Aí criou-se o que nós chamamos de diáconos, que é uma função importante de liderança, que tem até caráter de ministro, é o diácono. Depois nós vamos falar sobre isso quando falarmos em lideranças e governos, que ainda falaremos hoje. O nosso tempo está correndo velozmente. Todo mundo é líder um pouco, então é preciso que o líder conheça os seus dons espirituais. Muito bem. Então, quantos são os dons espirituais? Em Romanos capítulo 12, nós encontramos 9 dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos quantos dons? 9 dons. Parece que os irmãos fugiram, não? Então, Romanos 12, temos 9 dons. Entre eles lá, vamos abrir a Bíblia? Vamos ver? Isto, que é melhor com a Bíblia, a palavra de Deus. Conheça os seus dons espirituais. Vamos ver se tem aqui na congregação do Éden esse exercício de dons e de liderança. Encontraram Romanos 12? Então, quando fala sobre a medida da fé, que versículo é? A medida da fé 3. É isso mesmo? Então agora vamos ler a partir do versículo 4. Quem pode levantar e ler os versículos depois do 4? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia com alegria. Muito obrigado, pastor Uzias. Nós temos aí 9 dons espirituais. Entre eles, o dom de misericórdia. Os irmãos já viram alguém dizendo que tem o dom de misericórdia? É muito difícil na igreja, mas é um dom. Esse é chamado dom de socorros. São aqueles que vão aos hospitais, às casas de enfermos. Seria hoje o que nós chamamos de capelania. São chamados dons de misericórdia. A Igreja Católica fazia hospitais e chamavam de o quê? Santa Casa de Misericórdia. Então, a palavra misericórdia ali quer dizer socorro. É um grupo, é um ministério, são dons que precisam ser exercidos na igreja. Olha, eu sei o que é hospital, já fiquei internado por vários dias, inclusive em UTI. A importância de uma visita, de chegar alguém no lugar onde nós estamos. Então, dom de misericórdia, que seria dom de socorro. Agora imagine um asilo de velho. Eu fui diretor do nosso asilar no Belém por uns 10 anos. E lá nós temos velhinhos abandonados, porque os filhos esqueceram dos pais.
e aquele lugar se torna quase um depósito de velhos, e eles ficam lá. Ainda bem que quando chegam lá, eles se distraem uns com os outros e interagem uns com os outros, mas quando vai alguém lá cantar, visitar aqueles velhinhos, eles se sentem tão bem. Outro dom aqui, dom de repartir. Isso não é um dom para mim. Eu tenho a mão fechada, até para saudar o irmão é com a mão fechada. Então tem que ter também o dom de repartir. Quando eu falo repartir, não é só financeiramente, é repartir atenção, gentileza, sorriso, solidariedade, generosidade, amabilidade. Isso é repartir, dom de repartir. É alguém que para um pouco e dá tempo a alguém, porque hoje ninguém tem tempo para nada. Chega uma irmã ou um irmão perto de nós, a gente não vê a hora de se desvencilhar dele, porque o nosso tempo, é precioso. Então, repartir ideias, repartir também finanças, claro, repartir afeto, carinho, atenção. Mas poderíamos falar sobre outros, mas temos aqui um dom muito famoso, exortar. Aí você diz, esse é bom, é colocar um pau e bater na cabeça. Não é isso não. Exortar não é bater. Exortar aqui é no sentido de confortar, de estimular, de ajudar o outro nas suas aflições. Chama-se dom de exortar. Vamos para o capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Lá nós encontramos 3 dons que fazem grupo dos olhos de Deus na igreja: o dom da palavra da ciência, o dom de sabedoria e o dom de discernimento de espírito. Vem o grupo 2, é chamado de as mãos de Deus na igreja: o dom da fé, o dom de operação de maravilhas ou milagres e os dons de curar. Por que dons de curar? Porque são várias enfermidades físicas, emocionais, espirituais, mentais. São 4 tipos de enfermidades que existem. Tem pessoas hoje que não têm doença física, mas tem emocional, e que precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, como amargura, sentimento, rancor, não é? Ele leva consigo um caminhão de coisa que lhe traz problemas emocionais. Segundo a ciência, está se provando que alguns cânceres surgidos em nossos dias é provocado por doenças emocionais. E hoje o que tem de gente com problemas emocionais, estresse, solidão, depressão, ansiedade. Vamos parar por aí, que o nosso assunto é formação de líder, não é? Então, viram aí os dons. E por último, o grupo 3 dos dons que faz parte da boca de Deus na igreja é o dom da palavra, ou melhor, é o dom de línguas, variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom de profecia. Somando todos, temos 9. E os 9 de Romanos 12 são 9 com mais 9, são 18 dons espirituais. Os dons de Efésios 4:11 são dons de liderança, são dons de ministério, que nós vamos falar ainda, está aí na apostila. Então, número 2, identifique a visão de Deus para a sua vida como líder. Número 3, discirna qual seu maior desejo. Eu, quando assumo uma igreja, uma congregação, eu entrevisto cada pessoa da igreja, especialmente líderes, para saber, neste ponto 3, o que é que ele deseja, aonde ele quer chegar. A gente precisa ouvir alguém. Qual o maior desejo do seu coração? E até onde você quer chegar? E aí a pessoa, se ela
transparente, verdadeira, autêntica, ela vai dizer aonde quer chegar. Isso, da minha parte, eu não vou entender como presunção, como ambição da pessoa, mas entendo como um desejo do coração daquela pessoa. Está claro? Os irmãos estão entendendo? Eu estou vendo os irmãos com os olhos miúdos olhando para mim assim. Vamos lá. Número 4. Procure pistas em sua vida. Vamos para o número 5. Pergunte aos que o conhecem melhor. Até Jesus fez isso. Lá em Mateus 16, o que é que ele perguntou? Ele disse assim: que dizem os homens ser o filho do homem? Quem que eu sou? Aí, irmãos, aí surgiu indagações as maiores. Tu és Jeremias, tu és João Batista, e etc, etc. Então é bom que a gente pergunte para aqueles que estão próximos a nós, que nos conhecem melhor. Vamos ao próximo slide, e ainda ao lado nós temos: preciso viver na presença de Deus. Temos: somos livres para louvar, fazer discípulos. Obedecer é melhor que cultuar. Os princípios não podem mudar. Métodos devem ser mudados. Preciso viver os 5 propósitos já apresentados. Por exemplo, na época do profeta Eliseu, ele era um líder. Ele chegou numa cidade, e aquela cidade era estéril. Mas a esterilidade da cidade estava na fonte da água, ou seja, na origem da água. O que é que Eliseu fez? Ele não era da Universal do Reino de Deus, não era da Igreja Mundial, nem da Igreja de R.R. Soares, como é o nome da igreja? É a Igreja da Graça. Aí ele disse: traga uma tigela nova com sal. E ele pegou a tigela nova com sal e deitou sal na origem, ou no manancial, na fonte da água. O que é isso? O líder precisa de estratégia, de novo método. Como entender isso? Deus operou e abençoou Eliseu com esse método. São métodos novos que os líderes precisam fazer. E aí ele tirou a esterilidade da cidade através deste método, deitando sal. São coisas assim que parecem contradições, paradoxo, mas Deus confirma o trabalho daquele que é chamado, daquele que é líder. Vamos para a seguir. Nós estamos tendo aí a vida de propósitos para com Deus. Ali nós temos o pastor apresentando a sua meta, os ministros, a meta para a igreja. A igreja precisa de uma meta cada ano, ou estabelecer certos objetivos a serem alcançados. Está vendo? Ali nós temos algumas setas indicadas, né? Os amigos do Evangelho, membros sem participar, temos que ver por que esses membros não participam, os de fora da igreja e os discípulos diretos do pastor. Então, está aí um exemplo de liderança. Siga o próximo slide. Liderança é um trabalho de equipe, já falamos isso várias vezes. Agora vocês vão cooperar comigo lendo. Número 1. Boa obra. Aliás, toda obra. Número 2. Todo líder tem uma aptidão de liderança. Muito bem. E número 3. Tipos de liderança: dirigente, estratégico, formador de equipe, líder de organização. Aqui estamos vendo mais alguns estilos de líder. O líder dirigente, o líder estratégico, o líder formador de equipe e o líder
operacional. O líder, ele é essa pessoa que Deus levanta para realizar a sua obra. Qual é o seu objetivo? A visão que Deus tem para você como líder. Vamos ver. Então você tem que definir a visão. Número 2, visão e impacto. Número 3, conheça a Deus intimamente e tirando o máximo da visão. Eu vou interromper agora aqueles slides e nós vamos àquele da página, número 12, e vamos para a nossa apostila. Nós paramos ontem na página de número 5. Por favor, queira abri-la e vamos para o ponto número 5. Qual é o ponto número 5? Líderes do Antigo e do Novo Testamento. Como era desenvolvida a liderança no Antigo Testamento? Como era o funcionamento desses líderes no Antigo Testamento? Deus agia e trabalhava junto a seu povo através da liderança. E o que é que Deus fez? Primeiramente, Deus levantou 7 dispensações, ou como nós chamamos, 7 alianças, 7 pactos. Vamos ficar com as 7 dispensações. Os irmãos têm aí as dispensações. Qual é a número 1? Dispensação da inocência. Dispensação número 2. Dispensação número 3. Dispensação número 4. Dispensação número 5. Dispensação número 6. E dispensação número 7, milênio. Em qual dispensação estamos hoje como igreja? A número 6, a graça. Número 6 é o número do homem. Tudo que se relacionar ao número 6 é referente ao homem. O homem foi feito no 6º dia, formado no 6º dia. Por isso que a besta do Apocalipse, a primeira e segunda besta, a trindade satânica, o dragão, o anticristo e o falso profeta, vão imprimir também o número 6, 666, ou 666. Eu, há 25 anos atrás, tinha uma chácara aqui na fazenda do Oeste 2. E quando eu adquiri aquela fazenda, o valor dela era 666. E um dia eu encanfinfei, como diz o baiano, com o número 666. Aí vendi metade dela para o meu cunhado, que mora ainda aqui em Monte Blanc. E aí ficou 333. Mas como ele comprou depois a minha outra parte, aí voltou a ser 666. E ele terminou vendendo também aquela chácara. Então o número 6 é um número relacionado com o homem. Então nós estamos na dispensação da graça. Em todas as dispensações, Deus levantou um líder. Deus falou através de um líder. Vamos conhecer isso? Na página de número 6, vamos conhecer aqui as lideranças de governo. Número 1, Deus e o primeiro homem. Como chamava-se o primeiro homem? Como é que Deus se relacionava com Adão? Diz a Bíblia em Gênesis que Deus falava com Adão na viração do dia. Adão ouvia Deus falar e respondia. Mas quando Adão pecou, o que aconteceu com Adão? Ele se escondeu quando Deus se manifestou já no jardim do Éden. Então temos aí a primeira liderança.
Deus e o homem, Deus falando com Adão. Acompanhe. Número 2, Deus levantou, mesmo depois da queda do homem, mesmo depois da morte de Abel, Deus levantou duas famílias, a família Sete e a família Enos. Dentro desta família, Deus levantou um homem que deixou este mundo e foi trasladado. Este homem era o sétimo depois de Adão. Como ele se chamava? Enoque. O sétimo depois de Adão. Ele era um líder. Deus o tomou para si. Enoque é uma referência para o número de dias do ano, porque Enoque viveu 365 anos. E quantos dias nós temos no nosso calendário normal, sem o bissexto? Quantos dias? 365 dias. Família Sete e Enos era a família que abrangeu o período desde a queda do homem até o dilúvio. Quantos anos? 1650 anos. Vocês têm aí na apostilha um gráfico. Estão vendo o gráfico? Olha lá. Antes tem a eternidade passada e no fim do gráfico tem a eternidade futura. E neste gráfico, os irmãos estão encontrando aí as dispensações. São elas que já citamos: inocência, consciência, governo humano, promessas, lei, igreja e, finalmente, a última dispensação, que será do milênio, ao reino milenial. Número 3, veio a geração de Noé. Noé foi um grande líder, sem dúvida alguma. E ele foi a geração antes, mas também pós-dilúvio. Portanto, é a geração antes e pós-diluviana, a chamada geração de Noé. Quantos anos durou esta dispensação? 427, exato, 427 anos. Então os irmãos estão acompanhando, eu quero que vejam bem isto, para que nós possamos estudar no seminário. Na geração de Noé, nós entendemos que Deus interrompe o intento do homem. Qual era o intento do homem? O homem, quando viu o dilúvio, Deus deixou um sinal com o dilúvio. Qual foi o sinal? O arco-íris. Quantas cores tem o arco-íris? 7. Dá para você citar as cores que está no arco-íris? Se são 7, o senhor está apertando a gente, né? São 7 cores que estão no arco-íris, e esse é o sinal de que Deus não mais destruiria o mundo com água. E o que é que fizeram os homens? Eles disseram: a fim de que Deus não nos apanhe de surpresa, nós vamos construir uma torre que toque até nos céus. Como era chamada aquela torre? Torre de Babel. Digam forte. Para vocês não ficarem cansados. Aí vocês vão cansar o professor, não é? Então, muito bem. Torre de Babel. Eles começaram a fazer o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, e as torres já estavam ficando mais altas do que o Empire State nos Estados Unidos. Claro que existem edifícios mais altos do que o Empire State. Tinha o próprio World Trade Center, eram mais altos. Eu os conheci antes de serem derrubadas as torres. Então vejam só, mais de 110 andares. Agora imagine uma torre tocando no céu. Que tamanho não seria esta torre? Aí Deus desceu e fez o quê? Confundiu as línguas.
É por isso que hoje a gente tem toda essa dificuldade. Eu estou nos Estados Unidos, não falo bem o inglês e estou perdendo o português, porque a gente lá tem que dar um jeito de falar um pouco o inglês, fala depois o espanhol e mistura tudo. Daqui a pouco é aquela salada de fruta terrível. Então as línguas foram confundidas. Noé tinha